Ok, vamos agora para a revisão do capítulo 12. O capítulo 12 ele é ainda mais fácil, tá? Do que o capítulo 11 e o capítulo 10. O capítulo 10 e o 11 é o que vai envolver mais cálculos teóricos, ok? Vai ser o que vocês vão precisar tomar mais cuidado, essa questão da transformação. É uma coisa que requer cuidado, então é isso aí, vamos lá. O capítulo 12 ele vai falar sobre estatística, ok? Estatística é mais análise, mais interpretação de texto, mais coisinhas desse tipo. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, na coleta de dados. A coleta de dados ela tem duas formas de ser feita. Ela tem a forma direta, que você vai para cada pessoa perguntando, e a forma indireta, quando você já vai numa coisa que já foi pesquisada, certo? E você tira os seus dados a partir daí. Aí eu lhe digo, qual desses dois vão ser úteis para vocês na vida mesmo? Vai ser a forma indireta. A forma indireta, vocês vão fazer isso muito durante a vida. Na verdade, vocês já fazem isso, tá? Quando vocês, por exemplo, estão fazendo alguma pesquisa para algum professor, ele pede para você não copiar da internet. Então, se você quer pegar alguma coisa, algum dado para você se basear, certo? Por exemplo, você fala que a fome do mundo está aumentando. Bom, aí você queria saber quanto essa fome aumentou. Aí geralmente na notícia que você está vendo, vai aparecer lá, uma pesquisa feita pelo não sei o que, mostra que 48% das pessoas agora estão mais, no caso, 48 não, que é um número muito grande, mas uns 20% como ficaram desempregadas de um tempo para cá e desses 20%, 70% acabaram passando fome. Então você tem essa base para você poder calcular, entende? Calcular não, né? Para você poder retirar de forma indireta que uma pesquisa real, tá? Então geralmente vocês já fazem isso. Bem, aqui ele mostra um exemplo de pesquisa direta que você pode aplicar, mas isso aqui não importa tanto. De toda forma, a gente falar uma questão de pesquisa vai ter outras séries, mas geralmente pode ser uma pesquisa assim para concluir algumas coisas. Outra coisa importante na estatística é a noção de probabilidade, tá? Que é uma noção que a gente utiliza no dia a dia e é muito útil. Então, olha, a probabilidade, ele é basicamente, você vai pegar a chance do evento acontecer, certo? Em relação para as suas possibilidades do evento acontecer. A chance do evento acontecer é você considerar o amostral, que seria todas as chances de acontecer. Por exemplo, quando você joga um dado, você já conhece que existe chance de dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, portanto, são 6 chances, certo? No total. Então, aqui embaixo, por exemplo, seria 6, tá? Então, eu vou colocar aqui como exemplo, ó, aqui seria 6. Aí, pronto, você sabe que a quantidade total de chances são 6 quando você joga um dado. Mas o que você quer? Você quer um número desse dado. Por exemplo, você quer que caia 3. Aí o que é que você vai colocar? Vai colocar o número 3 aqui? Não. Porque o 3, na verdade, é apenas uma possibilidade, certo? Como o número 3 é uma possibilidade, então você vai colocar o número 1. Agora, por exemplo, se você falasse, eu quero que caia o número par. O número par é número, no caso, são os básicos, né? Tem o 2, o 4, o 6, o 8 e assim diante. Em um dado, a gente tem o quê? A gente tem o número 2, o número 4 e o número 6, principalmente. Então, olha, são três números. Então, a chance de cair um número par vai ser 3 sobre 6. E se a gente simplificar isso dá 1 sobre 2, ou seja, 50%. Você jogando um dado tem 50% de chance de cair um número par. Tá certo? Então, jogar um dado para procurar um número par é a mesma coisa que você jogar uma moeda para cair cara, por exemplo. Tá?
mesmo que o método seja diferente, é basicamente isso. Outra coisa que tem bastante na questão de probabilidade é o uso dessas planilhas e tabelas. Não só planilhas, mas tem também gráficos e outras coisas, tá? Então, é utilizado bastante. Tem a planilha Excel, que a gente já tinha mostrado, mas como é revisão, eu não vou estar me importando em mostrar agora, já que vocês têm que estudar, tá muito corrido para a prova, ok? Tem o gráfico que eu já disse para vocês, tem os gráficos que são mais comuns, mas existem vários tipos de gráficos. De acordo com o que vai passando essa parte de estatística, vocês vão aprendendo sobre novos gráficos. Por enquanto, o gráfico de barras é importante, que seria esse tipo aqui, tá? E nesse caso aqui ele pode ser também chamado de gráfico de colunas, ou gráfico de barras invertido. Tem umas questões aí sobre gráfico de barra que deixa meio ambíguo, mas basicamente é como se tivesse essas barrinhas aqui, ó, que você pode ficar verificando, ok? Aqui tem mais exemplos, mas esses exemplos é só para vocês verem que eles são diferentes, tá? Podem ter vários tipos. Por exemplo, aqui tem 3 cores, que eles estão fazendo comparações. Aqui só tem 2, e assim em diante, tá? Outra coisa importante é a média aritmética. Isso é muito importante porque a gente já utiliza a nota de vocês das provas com o teste. É uma média aritmética. A média anual de vocês a gente faz por média aritmética. Então são coisas importantes que vocês têm que ter. A média, ele basicamente é o seguinte: você vai pegar a quantidade de valores que tem aqui, ó, por exemplo, aqui é um valor A, aqui é um valor A2, aqui é um valor A3 e assim em diante. Quantos valores A você tiver, e você vai dividir por essa quantidade. Então, por exemplo, quando a gente faz a média de vocês, você tirou 7 no teste e 10 na prova. Aí o que é que a gente vai fazer? Ó, vai somar esses dois e dividir por 2, que é a quantidade. Tá certo? É só um momentinho que eu vou colocar aqui o gato para fora, volto em um minuto. Pronto, voltei. Então, continuando aqui. Nesse caso aqui, ó, ele até coloca um exemplo. Aqui, ele quer a média desses números aqui. O que é que a gente vai fazer? Vai somar todos os números e depois conta quantos números foram. 1, 2, 3, 4, 5. Então você bota embaixo 5. Com isso você consegue a média. É só dividir 78 por 5, que 78 foi a soma desses números, e você consegue a média entre esses números é 15,6. Ok? E por fim, para finalizar a aula, a gente tem esses dois princípios, que são os princípios mais básicos de todos, tá? Que é o princípio aditivo e multiplicativo, que como aqui mostra, são a base, certo? São as bases, no caso, da análise combinatória, que é uma coisa que vocês vão aprendendo com o passar do tempo também, ok? Então esse princípio vai ser muito útil para a gente estar mostrando algumas outras coisas que dá para fazer. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui que Alisson tem 10 DVDs de aventura, 5 de comédia e 2 de ação. Aí pergunta de quantas maneiras ele pode assistir, certo? Quantas maneiras ele pode escolher um DVD para assistir? Como ele tem vários tipos, a gente vai somar tudo, certo? Então a gente soma tudo e vê quantas maneiras ele pode assistir. Ele pode começar, por exemplo, com um de comédia, e depois vai para um de aventura, depois outro de comédia, depois um de ação. Então tem 17 maneiras de ele fazer isso daí, certo? 17, como são 17 filmes, são de 17 maneiras, ok? O princípio multiplicativo é quando a gente tem uma quantidade de maneiras de acontecer de um e uma quantidade de acontecer de outro. Eles vão ser distintos, uma coisa e outra, tá? Então, ó, outro exemplo aqui.
Agora, a Alisson, ele quer assistir um filme e tem disponíveis 2 filmes de ação, certo? Ele só quer assistir um filme, no caso, a um filme, tá? Enfim, é isso aí mesmo. Eu achei meio estranho porque parece meio ambíguo. Isso aqui, na verdade, se encaixaria mais como o princípio multiplicativo, ou perdão, esse exemplo ele se encaixa mais como um princípio aditivo do que um princípio multiplicativo. Mas tudo bem. Então, por exemplo, imagine que ele quer assistir e tal, ele tem ali os filmes, aí pergunta, ok, ele vai assistir. Ele diz aqui, né? Assistir a 3 filmes. Aí é um pouco diferente, né? Ele vai assistir 3 filmes. Imagina assim, ele vai pegar um de cada filme, certo? Ele vai pegar. Ele quer assistir um filme de ação, um filme de aventura e um filme de comédia. Ele quer esses 3. Então, mas tem um problema, ele não vai assistir todos, ele vai assistir um de cada. Aí de quantas maneiras ele poderia assistir esses daí? Aí a gente vai fazer o princípio multiplicativo. Porque para escolher, ele tem 10 filmes de ação para escolher um. E depois ele vai ter 5 filmes de. Peraí, eu cortei, né? 10 filmes de aventura para ele escolher um. Aí são 5 filmes de comédia e 2 filmes de ação. Então, desses 10, ele vai escolher um. Aí vai dar uma possibilidade aqui. Desses 5, ele vai escolher um. E depois daqui, ele vai escolher um. Então, por exemplo, aqui vai ter uma numeração única de várias outras possibilidades que ele teria. E no total, ele pode fazer isso de 100 maneiras diferentes. Então, ele pode assistir, por exemplo, ele pode assistir esses filmes de 100 maneiras diferentes. Por exemplo, ele pega o número um, certo? Ele pega o número um, filme número um. Aí depois aqui ele pega o outro filme número um de comédia e depois um filme número um de ação. Aí o que é que ele vai fazer agora? Ele troca aqui, ó. Aí vai pegar o filme número 2, só que aí é o filme número um de ação e de comédia também. Aí ele pega agora aqui o número 3 e assim diante, tá? Então, se você começasse a fazer uma coisa desse tipo, daria uma lista de 100 possibilidades que são diferentes uma da outra, tá? Elas são semelhantes, mas não são iguais. Seria uma coisa desse tipo. E basicamente é isso. Então, a gente revisou o capítulo 12 e vamos agora para a lista.